Quando o amor se transforma em veneno, até o ar que você respira se torna uma arma contra você. E foi assim que eu descobri que a pessoa que deveria me proteger estava planejando minha destruição desde o primeiro olhar. Boa tarde, meus queridos. Aqui é a vovó Neide, com meus 76 anos bem vividos, falando diretamente da minha casinha em Recife, Pernambuco. Uma cidade que guarda histórias entre suas ladeiras de pedra e o balanço das ondas na praia de Boa Viagem. O barulho do mar sempre me acalmou, mesmo nos dias mais escuros da minha vida. E hoje resolvi compartilhar com vocês uma história que guardei no peito por mais de 5 décadas. Antes de começar, quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando nesse canal. Se você está gostando da minha história, aproveita e deixa aquele like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Pode ser da sua cidade, do seu estado, até mesmo do seu país, se estiver longe do nosso Brasil. Vovó adora saber que tem gente de todo canto me ouvindo. Me dá uma alegria no coração. E sabia que está rolando um sorteio de R$700 nesse canal entre todos os inscritos? É só comentar de onde você está assistindo e dar seu joinha nesse vídeo que automaticamente você já vai estar participando. Então, comenta aí. Nasci em 1949, numa cidadezinha chamada Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Um lugar onde as fofocas corriam mais rápido que as águas do rio quando chovia forte e onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Minha infância não foi das mais fáceis. Meu pai? Bem, dele eu só sabia o nome, José Carlos. Segundo minha mãe, Dona Severina, ele saiu para comprar cigarros quando eu tinha 2 anos e nunca mais voltou. Foi buscar cigarro em outro país, ela dizia com amargura na voz sempre que eu perguntava. Cresci só com minha mãe. Mas só não significa bem. Dona Severina era uma mulher difícil, dessas que parece que nasceu com fel no lugar do coração. Trabalhava como lavadeira, esfregando roupa dos outros de sol a sol e descarregava em mim toda a frustração que a vida foi empilhando nela. Um olhar atravessado, uma palavra mais alta e lá vinha o chinelo voando na minha direção. Você é igual seu pai, Neide, um peso que eu carrego. Ela dizia quase todo dia. Se não fosse por você, eu podia ter arrumado outro homem, ter tido uma vida melhor. Cresci acreditando que era um erro, um problema, um incômodo. Acordava pisando em ovos, dormia rezando para não dar motivo para a raiva dela no dia seguinte. A casa onde morávamos era pequena, um cômodo dividido por um lençol velho que servia de parede entre a sala e o quarto. Não tinha privacidade, não tinha sossego, não tinha paz. Foi nesse cenário que conheci Arnaldo, aos 17 anos. Eu trabalhava numa mercearia no centro da cidade, arrumando prateleiras e atendendo no caixa. Ele entrou numa tarde de dezembro, alto, forte, com um sorriso que iluminava o lugar inteiro. Pediu um maço de cigarros e, enquanto eu procurava o troco, me olhou de um jeito que ninguém nunca tinha olhado antes. Como é seu nome, moça? Ele perguntou. Neide, respondi, sentindo o rosto queimar de vergonha. Nome bonito para moça bonita, ele disse, pegando o troco e deixando um cartãozinho na minha mão. Trabalho na prefeitura. Se precisar de alguma coisa, é só me procurar. Guardei aquele cartão como se fosse um tesouro. Arnaldo Silva, Departamento de Obras da Prefeitura Municipal. Um homem importante, educado, bonito, tinha se interessado por mim. Por mim. A menina que cresceu ouvindo que era um peso, um problema, uma sobra. Nos dias seguintes, ele passou a frequentar a mercearia. Comprava sempre alguma coisa pequena, uma bala, um refrigerante, um jornal, e ficava conversando comigo nos momentos em que a loja estava vazia. Falava da cidade, dos projetos da prefeitura, perguntava da minha vida. Eu contava pouco, com medo que ao saber da minha realidade, ele perdesse o interesse. Você merece coisa melhor, Neide, ele me disse um dia, depois que deixei escapar sobre a dureza de viver com minha mãe. Uma moça como você devia ser tratada como princesa. Princesa. Ninguém nunca tinha me chamado assim. Eu, que cresci sendo a empregada da própria casa, lavando, passando, cozinhando, ouvindo reclamação, agora era uma princesa aos olhos de alguém. Nosso namoro começou ali mesmo, na mercearia. Sem pedido formal,
sem aliança, sem nada disso. Só a certeza de que nos encontraríamos todos os dias, que conversaríamos, que ele me olharia daquele jeito especial que fazia meu coração disparar. Minha mãe, é claro, não gostou nem um pouco quando soube. Homem da prefeitura interessado em você? Só pode ser casado ou querendo se aproveitar. Homem decente não olha para menina sem pai. Mas pela primeira vez na vida, não dei ouvidos a ela. Arnaldo me fazia sentir especial, importante, digna de amor. E eu me agarrei a isso com todas as forças. Nossos encontros eram sempre em lugares públicos, na praça da cidade, na porta da igreja, na sorveteria. Ele era respeitoso, não tentava nada que pudesse manchar minha reputação. Sempre me tratando como sua princesa, me contando sobre os lugares que conheceu, me prometendo que um dia me levaria para conhecer o mundo também. 6 meses depois que nos conhecemos, Arnaldo me pediu em casamento. Foi numa tardezinha na Praça da Matriz, debaixo de um pé de flamboyant todo florido. Tirou do bolso uma caixinha com um anel simples mas bonito. Se ajoelhou ali mesmo, na frente de todo mundo. Neide, você trouxe luz para minha vida. Quer se casar comigo? Não precisava nem responder. Meus olhos já estavam dizendo sim antes mesmo da minha boca conseguir formar as palavras. Um homem decente, trabalhador, que me amava, queria me tirar daquela vida de tristeza ao lado da minha mãe. Era tudo que eu sempre sonhei e nunca achei que merecia. Quando contei para minha mãe, achei que ela ia se opor com todas as forças. Mas para minha surpresa, ela reagiu de um jeito estranho. Ficou calada, me olhando de um jeito que não consegui decifrar, e depois disse algo que nunca vou esquecer. Ele já foi lá em casa conversar comigo antes. Me pediu sua mão, disse que ia cuidar de você e de mim também. Fiquei confusa. Arnaldo nunca tinha mencionado isso. Nunca tinha dito que conversou com minha mãe. Por que esconderia algo assim de mim? Mas estava tão embriagada de felicidade que deixei para lá. Talvez fosse surpresa. Talvez ele quisesse fazer tudo certinho, do jeito tradicional. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Tempo suficiente para arrumar os documentos, conseguir um vestido emprestado da filha da patroa da mercearia, organizar uma festinha simples no salão paroquial da igreja. Não seria nada grandioso, mas seria meu. Seria o início da minha libertação. No dia do casamento, me olhei no espelho improvisado da nossa casa e quase não me reconheci. O vestido branco, mesmo sendo de segunda mão, me transformava. O cabelo arrumado pela vizinha que era cabeleireira, um batom rosa nos lábios, um brilho de felicidade nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Você está bonita, minha mãe disse secamente, como se as palavras custassem a sair. Ele teve sorte. Foi o elogio mais próximo que recebi dela em toda a minha vida. A cerimônia foi simples e rápida. Arnaldo estava lindo no terno azul marinho, os cabelos bem penteados, o sorriso que me conquistou agora oficialmente meu para o resto da vida. Quando o padre nos declarou marido e mulher, senti que finalmente minha vida ia começar de verdade. A surpresa veio depois da pequena recepção. Achei que iríamos para a casa que Arnaldo tinha alugado, como ele tinha me dito. Mas o carro parou na frente da casa da minha mãe. "O que estamos fazendo aqui?" Perguntei confusa. "Surpresa, meu amor", ele disse, beijando minha mão. "Reformei a casa da sua mãe. Vamos morar aqui com ela." Meu coração gelou. Morar com minha mãe? Continuar naquela casa que só me trazia lembranças ruins? Não era esse o plano. Não era essa a libertação que eu esperava. Mas você disse... Você falou que teríamos nossa casa. E vamos ter, princesa. Mas sua mãe está sozinha. Está envelhecendo. Não podemos abandoná-la. Família é importante. E agora somos uma família. Os 3. O sorriso dele continuava o mesmo. Mas havia algo nos olhos... Algo que não consegui identificar na hora, que deveria ter me alertado. Um brilho diferente, calculista. Mas estava tão confusa, tão presa entre a alegria do casamento e o choque da notícia, que deixei passar. Entramos na casa. De fato, estava diferente. Pintura nova, alguns móveis novos, até um rádio na sala. Mas continuava sendo aquela casa, aquelas paredes que testemunharam tantas humilhações. E minha mãe estava lá,
nos esperando, com um sorriso que nunca tinha visto antes. Um sorriso que também deveria ter me alertado. "Bem-vindos à nossa casa", ela disse, abraçando Arnaldo primeiro, depois me dando um abraço rápido e sem jeito. "Estou tão feliz que vamos viver todos juntos." Naquela primeira noite, como mulher casada, deitada na cama que Arnaldo tinha comprado para nosso quarto, na verdade, o mesmo espaço onde eu dormia antes, só que agora com uma parede de verdade separando da sala, tentei me convencer de que tudo ficaria bem, que o amor dele compensaria a presença constante da minha mãe, que aquela casa poderia se transformar num lar feliz. Arnaldo foi carinhoso, paciente, me tratou com respeito, me fez sentir amada pela primeira vez na vida. Adormeci nos braços dele, acreditando que, apesar da surpresa desagradável, meu futuro seria feliz ao lado daquele homem. Mas mal sabia eu que aquela noite era apenas o começo de um pesadelo disfarçado de sonho de amor. Que aquele homem que me chamava de princesa tinha planos muito diferentes do que me fazer feliz. Que minha própria mãe, aquela que deveria me proteger, estava envolvida numa trama que iria destruir tudo o que eu era. Os primeiros meses de casamento foram como caminhar num campo minado, disfarçado de jardim florido. Por fora, tudo parecia perfeito. Arnaldo era atencioso, trazia presentes, me apresentava como sua princesa para todos na cidade. Até minha relação com minha mãe parecia estar melhorando. Ela não gritava mais comigo, não me criticava a cada passo. Observava nossa interação com um silêncio estranho, quase como se estivesse esperando por algo. Só que aos poucos, coisas pequenas começaram a mudar. Arnaldo decidia tudo, o que eu vestia, o que comia, com quem podia falar, sempre com um sorriso, sempre dizendo que era para o meu bem, que queria me proteger do mundo lá fora. "Princesa não precisa trabalhar", ele disse quando anunciei que queria voltar para a mercearia. "Eu cuido de você. Sua única preocupação deve ser me fazer feliz." E assim, sem perceber, fui me tornando prisioneira naquela casa que tanto quis deixar. O príncipe que veio me resgatar tinha se transformado no meu carcereiro. E o pior estava apenas começando. 6 meses depois do casamento, percebi que as correntes do amor podem ser tão pesadas quanto as do ódio. E como cegos são os olhos de quem quer tanto ser amada. A mudança veio devagar, como água que pinga e vai formando uma poça sem você perceber. Arnaldo começou a voltar mais tarde do trabalho, cheirando a cigarro e cachaça. O homem que antes não bebia, porque preciso estar sempre lúcido para cuidar da minha princesa, agora chegava cambaleando, com um olhar diferente que me dava calafrios. Na primeira vez que levantou a voz para mim, foi por causa de um jantar que demorei para preparar. Estava esperando ele há horas, a comida já fria, quando entrou batendo a porta. "Que porcaria de comida é essa? Fria desse jeito? É assim que você recebe seu marido depois de um dia inteiro trabalhando para sustentar essa casa?" Minha mãe, sentada no canto da sala, não disse nada. Apenas observou com aqueles olhos que pareciam saber exatamente o que estava por vir. "Desculpe, Arnaldo, você demorou e a comida..." Não terminei a frase. O tapa veio forte, fazendo meu rosto virar com o impacto. O gosto de sangue invadiu minha boca enquanto tentava entender o que tinha acontecido. Meu marido, meu príncipe, tinha me batido, na frente da minha mãe. "Nunca mais me responda, nunca mais faça desculpas. Você é minha mulher e vai fazer o que eu mando, quando eu mando, do jeito que eu mando." Olhei para minha mãe, esperando qualquer reação, qualquer palavra em minha defesa. Mas ela apenas se levantou, foi até a cozinha e voltou com o prato que tinha guardado no forno. "Esquentei para você, Arnaldo. Neide não fez por mal, ela ainda está aprendendo a ser uma boa esposa." Naquela noite, deitada ao lado do homem que horas antes tinha me agredido, chorei silenciosamente. Queria acreditar que foi um acidente, que ele estava estressado, que não se repetiria. Queria acreditar que ainda era sua princesa, mas aquele foi apenas o começo. As agressões se tornaram mais frequentes, por motivos cada vez mais insignificantes. A roupa mal passada, o café fraco demais, uma palavra fora de hora. E minha mãe, que tinha sofrido nas mãos de tantos homens que deveria me proteger, apenas assistia, como se estivesse satisfeita por finalmente eu provar do mesmo fel que ela.
Um ano depois do casamento, em 1968, Arnaldo perdeu o emprego na prefeitura. Nunca soube o motivo real. Ele dizia que era perseguição política, que não tinha se curvado aos pedidos desonestos do novo prefeito. Mas os rumores na cidade eram outros. Falavam de dinheiro sumido, de propinas, de favores escusos. Foi nesse período que as coisas pioraram drasticamente. Sem trabalho, Arnaldo passava os dias em casa, bebendo desde cedo, controlando cada movimento meu. Não podia ir à feira sozinha, não podia visitar a vizinha, não podia nem ficar no quintal sem sua permissão. Para que você quer sair? Para se mostrar para outros homens? Para envergonhar seu marido na cidade? A bebida, que antes era eventual, virou companheira diária, e com ela veio uma crueldade que estava apenas adormecida dentro dele. Palavras que cortavam mais fundo que faca, humilhações que destruíam qualquer migalha de autoestima que eu ainda pudesse ter. Você acha que outro homem ia querer uma porcaria como você? Eu te tirei do lixo, Neide. Te dei um nome, te dei um teto, te fiz gente. E é assim que você me agradece? Numa das noites mais frias daquele inverno, algo mudou. Arnaldo chegou tarde, mais bêbado que o normal. Eu estava na cozinha, lavando os pratos do jantar, quando senti suas mãos pesadas nos meus ombros. Vem cá, mulher. Hoje você vai me agradar direito. Tentei escapar, dizendo que precisava terminar a louça, que estava cansada, qualquer desculpa para adiar o inevitável. Mas ele me arrastou para a sala, jogou no sofá velho que tínhamos ganhado dos vizinhos. A porta do quarto da minha mãe estava aberta, ela estava lá dentro, podia ver tudo, podia ouvir tudo. Mãe! Gritei, na esperança de que ela fizesse algo, qualquer coisa. Ela apareceu na porta, olhou a cena por um momento e, em vez de me ajudar, apenas disse: Não faça escândalo, Neide. Ele é seu marido, tem direito. Você acha que comigo foi diferente? E fechou a porta, me deixando sozinha com o monstro que eu tinha chamado de marido, com o pesadelo que eu tinha confundido com salvação. Aquela foi a primeira de muitas noites de horror. Arnaldo não se importava mais em disfarçar, não se preocupava em fechar portas ou abaixar a voz. Parecia fazer questão que minha mãe ouvisse, que soubesse exatamente o que estava acontecendo. Às vezes, ela nem fechava a porta. Ficava lá, sentada na cama, olhando através da abertura, como se estivesse assistindo a uma novela na TV que não tínhamos. Seus olhos não mostravam compaixão, não mostravam horror. Mostravam algo pior: satisfação. Como se cada dor minha fosse um pagamento por alguma dívida antiga, alguma culpa que eu carregava só por existir. Tentei fugir uma vez. Juntei o pouco dinheiro que conseguia esconder quando Arnaldo me mandava fazer compras. Peguei uma trouxa pequena de roupas e esperei ele sair para uma de suas bebedeiras. Mas quando estava na porta, pronta para deixar aquele inferno para trás, dei de cara com minha mãe. Aonde você pensa que vai? Embora, mãe. Não aguento mais. Por favor, me deixa ir. Ela me olhou por um longo momento. Depois sorriu de um jeito que nunca vou esquecer. E para onde você vai? Quem vai querer uma mulher usada como você? O que você sabe fazer além de apanhar? Vai virar mulher da vida, é isso? Envergonhar ainda mais essa família? Qualquer coisa é melhor que isso, mãe. Por que você não me ajuda? Por que deixa ele fazer essas coisas comigo? Por que assiste? Porque você precisa entender como é a vida de verdade, Neide. Eu passei por isso. Minha mãe passou por isso. É o destino das mulheres como nós. Pelo menos você tem um teto. Tem comida na mesa. Pensa que lá fora é melhor? Naquele momento, entendi que estava sozinha. Que não podia contar com ninguém naquela cidade, muito menos com a mulher que me trouxe ao mundo. Que o inferno não eram as paredes daquela casa, eram as pessoas dentro dela. Voltei para o quarto, guardei a trouxa embaixo da cama e me preparei para mais uma noite de terror. A esperança, aquela que dizem ser a última que morre, estava agonizando dentro de mim. Os meses se transformaram em anos. 3 anos prisioneira de um casamento que era tudo menos união. 3 anos servindo de saco de pancadas durante o dia e de objeto à noite. 3 anos vendo minha mãe se transformar numa espectadora silenciosa da minha destruição. O corpo se acostuma com a dor, sabia? Depois de um tempo, você nem sente mais os golpes como antes.
parece que cria uma casca, uma proteção. Mas a alma nunca se acostuma. Cada humilhação é como a primeira. Cada palavra cruel corta fundo como se fosse nova. Lembro de um dia, em 1970, quando estava varrendo o quintal e ouvi vozes na rua. Era um grupo de moças, algumas que conhecia da escola, passando animadas, rindo, livres. Uma delas olhou para mim, acenou, depois sussurrou algo para as outras. Vi nos olhos delas a pena, o julgamento, talvez até gratidão por não estarem no meu lugar. Naquela noite, sozinha no banheiro, olhei no espelho quebrado e quase não me reconheci. Onde estava a menina sonhadora de antes? A jovem que acreditava em príncipes e castelos? No lugar dela, havia uma mulher de olhos mortos, corpo marcado, alma despedaçada. Aos 21 anos, eu parecia ter vivido 3 vidas, todas elas de sofrimento. Mas o destino, meus queridos, é uma coisa engraçada. Quando você acha que tocou o fundo do poço, que não tem mais saída, ele vem e te surpreende. Às vezes para pior, às vezes ele manda um herói de onde você menos espera. Em dezembro de 1971, algo mudou. Arnaldo, que já não trabalhava há mais de 2 anos, vivendo de bicos e do dinheiro que eu ganhava lavando roupa para fora, já que ele finalmente percebeu que precisávamos de dinheiro para seu álcool, chegou em casa com um homem, um desconhecido, mais velho, de cabelos grisalhos e postura ereta. Neide, vem cá, mulher, temos visita. Sequei as mãos no avental sujo e fui até a sala, de cabeça baixa, como tinha aprendido a andar naquela casa. Não olhava nos olhos de homem nenhum, não desde que um vendedor de panelas teve a infelicidade de me cumprimentar com simpatia demais e acabou sendo expulso aos gritos por Arnaldo. Boa tarde, disse baixinho, sem levantar o olhar. Essa é a Neide, minha mulher. Arnaldo disse com aquele orgulho falso que mostrava para estranhos, como se fôssemos o casal mais feliz do mundo. Neide, esse é o senhor Roberto. Ele está interessado em comprar o terreno do fundo. Terreno do fundo? Que terreno? Nossa casa mal tinha um quintal. Quanto mais um terreno. Mas aprendi a não questionar, não na frente de outras pessoas. Prazer em conhecê-la, dona Neide. A voz do homem era grave, pausada, com um sotaque diferente. Espero não estar incomodando. Algo naquela voz me fez levantar os olhos. E quando olhei para o rosto daquele homem, senti um arrepio estranho. Havia algo familiar nele, algo que não conseguia identificar, mas que fez meu coração acelerar. De forma alguma, respondi automaticamente, baixando o olhar de novo. Roberto vai ficar para o jantar. Arnaldo anunciou, já se sentando e fazendo sinal para que o homem o acompanhasse. Traz uma cachaça para a gente e vai preparar algo decente. Obedeci, como sempre fazia. Mas enquanto esquentava a carne que tinha sobrado do almoço e cortava a mandioca para fritar, não conseguia parar de pensar naquele homem. Por que ele me parecia familiar? E que história era aquela de terreno? Minha mãe entrou na cozinha, os olhos brilhando de uma maneira estranha. Você viu quem está aí? Ela perguntou, a voz tremendo um pouco. Um homem que quer comprar um terreno que não existe. Respondi sem olhar para ela. Não seja burra, Neide. Olha direito para ele. Não percebe nada? Balancei a cabeça confusa. O que ela queria dizer? Aquele homem... Ela começou, mas parou quando ouvimos passos. Arnaldo apareceu na porta da cozinha. O que tanto conversam? A comida já está pronta? Roberto está esperando. Minha mãe se afastou, voltando para seu quarto, me deixando com mais perguntas que respostas. Terminei de preparar a comida e levei para a sala, onde os 2 homens conversavam animadamente, a garrafa de cachaça já pela metade. Durante o jantar, senti os olhos do tal Roberto em mim várias vezes. Não era o olhar lascivo que estava acostumada a receber dos amigos de Arnaldo. Era algo diferente, quase protetor. Não sabia definir, mas me deixava inquieta. Servi a comida, lavei a louça, fiquei no meu canto como era esperado. A conversa deles girava em torno de dinheiro, de negócios, de coisas que não entendia completamente. Arnaldo parecia animado, gesticulando, prometendo facilidades, acesso a documentos. Já era tarde quando o homem finalmente se despediu.
Na porta, me olhou de um jeito intenso e disse algo que ficou martelando na minha cabeça por dias. Foi um prazer conhecê-la, Dona Neide. Às vezes, a vida dá voltas inesperadas, e às vezes, o que parece perdido para sempre encontra um caminho de volta. Não entendi o que ele quis dizer, não naquele momento. Mas algo na forma como ele falou, como se tivesse um segredo que só nós dois compartilhávamos, me deixou inquieta. Aquela noite, Arnaldo não me bateu, não me forçou. Estava feliz demais com a perspectiva de dinheiro fácil, contando moedas que ainda não tinha, fazendo planos que duvidava que se concretizariam. Deitada na cama, ouvindo seu ronco pesado depois da bebedeira, pensei no estranho, no seu olhar, nas suas palavras enigmáticas. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que tinha quase esquecido como era. Curiosidade. Vontade de saber mais, de entender o que estava acontecendo. Não sabia ainda, mas aquele jantar, aquele encontro aparentemente casual, seria o começo de uma virada na minha vida. O início de uma jornada que me levaria de volta a mim mesma, que revelaria segredos enterrados há décadas, que finalmente me libertaria das correntes que nem sabia que carregava desde o nascimento. O homem de cabelos grisalhos voltaria. E com ele, toda a verdade que tinha sido escondida de mim. Uma verdade que viraria meu mundo de cabeça para baixo e me mostraria que, às vezes, os verdadeiros monstros não são os que aparecem nos contos de fadas, mas aqueles que dormem sob o mesmo teto que você, que compartilham seu sangue, que deveriam te proteger, mas escolheram te destruir. Dizem que a verdade é como água. Sempre encontra um caminho para vir à tona, não importa quantas barreiras coloquem no seu caminho. E foi exatamente o que aconteceu naquele janeiro de 1972, quando descobri que as paredes da minha casa guardavam segredos muito mais profundos do que eu jamais poderia imaginar. Depois daquele primeiro jantar, Roberto começou a aparecer com frequência, sempre com alguma desculpa relacionada ao tal terreno do fundo, documentos para assinar, medições para fazer, detalhes para acertar. Arnaldo, cego pela ganância e pela possibilidade de dinheiro fácil, o recebia de braços abertos, exibindo um entusiasmo que só mostrava quando tinha um copo de cachaça na mão. Numa dessas visitas, enquanto Arnaldo saiu para buscar mais bebida no bar da esquina, me vi sozinha com Roberto na sala. Minha mãe estava no quintal, pendurando roupas no varal, e pela primeira vez tive chance de realmente olhar para aquele homem que tanto me intrigava. "A senhora parece bem, Dona Neide?" Ele perguntou com uma gentileza que há muito não experimentava. "Estou sim, obrigada", respondi automaticamente, como um robô programado para dizer o que esperavam ouvir. "Não precisa mentir para mim", ele disse baixando a voz. "Tenho olhos. Vejo como ele te trata. Vejo os hematomas que tenta esconder. Congelei." Ninguém nunca falava sobre isso. Era o segredo escancarado que toda a cidade conhecia, mas fingia não ver. As vizinhas viam meus olhos roxos e perguntavam se tinha dormido mal. Os comerciantes notavam meus lábios cortados e comentavam sobre o tempo seco que rachava a pele. A hipocrisia coletiva que permitia que mulheres como eu sofressem em silêncio. "Não sei do que o senhor está falando", murmurei, olhando para a porta, temendo que Arnaldo voltasse a qualquer momento. "Sabe sim, e quero que saiba que não precisa viver assim. Ninguém merece isso, muito menos você." Antes que pudesse responder, ouvimos passos no quintal. Minha mãe entrou, olhou para nós dois com uma expressão estranha, um misto de medo e raiva. "O que vocês tanto conversam?" ela perguntou, postando-se entre nós como se quisesse nos separar. "Apenas comentando sobre o tempo, Dona Severina", Roberto respondeu com calma. "Este verão está particularmente quente, não acha?" Algo na forma como ele disse o nome dela, no tom que usou, fez com que minha mãe empalidecesse. Ela murmurou alguma coisa e saiu rápido da sala, como se estivesse fugindo de um fantasma. Aquela reação me deixou intrigada. Minha mãe, que não tinha medo de nada nem ninguém, que enfrentava a vida com a dureza de quem já tinha visto o pior, parecia assustada com aquele homem. Por quê? Nos dias que se seguiram, comecei a notar mudanças sutis no comportamento dela. Ficava agitada quando sabia que Roberto viria, arrumava-se mais do que o habitual,
alternava entre momentos de irritação extrema e períodos de silêncio contemplativo. Numa manhã, enquanto lavava roupa no tanque do quintal, ela se aproximou, olhando ao redor como se verificasse que estávamos realmente sozinhas. Esse Roberto, ele te disse alguma coisa? Sobre mim, sobre o passado? Não, mãe. Por que pergunta? Ela me estudou por um momento, como se tentasse decidir se eu estava mentindo. Por nada. Só tenha cuidado com ele. Homens assim que aparecem do nada oferecendo ajuda sempre têm segundas intenções. Que tipo de ajuda? Ele só está interessado no terreno, não é? Minha mãe deu uma risada seca, sem humor. Terreno, claro, é o que Arnaldo pensa. Antes que pudesse questioná-la mais, Arnaldo apareceu no portão, cambaleando, bêbado mesmo sendo apenas meio-dia. Minha mãe se afastou rapidamente, deixando-me com mais perguntas que respostas. Naquela tarde, o inferno que vivia diariamente piorou. Arnaldo, irritado por algum motivo que só existia em sua mente embriagada, começou a quebrar coisas pela casa, gritando acusações sem sentido. Você anda de conversinha com aquele velho, não é? Acha que não vejo os olhares de vocês? Pensa que sou idiota? Tentei acalmá-lo, jurar que não havia nada, que estava imaginando coisas. Mas a fúria alcoólica não ouve razões, não aceita explicações. O primeiro golpe acertou meu estômago, me fazendo dobrar de dor. O segundo, nas costas, quando já estava caída. Perdi a conta de quantos vieram depois. Só sei que em algum momento a dor era tanta que nem sentia mais. Ouvia, como se estivesse muito longe, os gritos dele, os insultos, as ameaças. E também ouvia outra coisa, o silêncio da minha mãe, que assistia tudo da porta do quarto, sem mover um dedo para me ajudar. Quando finalmente parou, exausto de tanto bater, Arnaldo se jogou na cadeira, abrindo mais uma garrafa. Isso é para você aprender. Da próxima vez que te pegar de gracinha com aquele velho, não paro até te matar. Arrastei-me para o banheiro, deixando um rastro de sangue pelo chão. No espelho quebrado, vi o que restava do meu rosto. Um olho já fechando de tão inchado, o lábio partido, marcas vermelhas que logo ficariam roxas espalhadas pela face. Deixa que limpo isso, ouvi a voz da minha mãe atrás de mim. Ela entrou no banheiro minúsculo trazendo um pano úmido e uma bacia com água. Por que, mãe? Perguntei, a voz quase inaudível de tão fraca. Por que deixa ele fazer isso comigo? Por que não me ajuda? Ela molhou o pano e começou a limpar o sangue do meu rosto com uma delicadeza que nunca mostrava no dia a dia. Seus olhos estavam distantes, como se estivesse vendo algo muito além daquele banheiro apertado. Você nunca entenderia, Neide. Algumas dívidas precisam ser pagas, algumas feridas precisam ser passadas adiante para que possam finalmente cicatrizar. Que dívidas? Que feridas? Do que está falando? Ela continuou limpando meus machucados em silêncio por um momento, depois suspirou profundamente. Seu pai. Você acha que ele simplesmente saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou, não é? É o que te contei a vida toda. Assente, confusa, sem entender o que isso tinha a ver com a surra que acabara de levar, com a vida de horror que vivia há anos. A verdade é mais complicada, filha. Seu pai não me abandonou. Eu o expulsei. Depois de anos sofrendo nas mãos dele, encontrei forças para mandá-lo embora, para ameaçá-lo de morte se voltasse. Fiquei chocada. Em todos esses anos, a história que tinha ouvido era outra. A do pai irresponsável que abandonou esposa e filha pequena por covardia, por egoísmo. Por que nunca me contou isso? Por que a mentira? Ela torceu o pano na bacia, a água tingindo-se de vermelho com meu sangue. Porque era mais fácil te fazer odiar ele do que explicar por que não podíamos tê-lo em nossas vidas. Você era pequena demais para entender. E o que isso tem a ver com Arnaldo, com o que estou passando agora? Um sorriso estranho, quase cruel, se formou no rosto envelhecido prematuramente da minha mãe. Tudo, minha filha. Tem tudo a ver. Às vezes, para quebrar uma maldição, é preciso passar por ela primeiro. Você precisava entender, na pele, o que passei. Precisava sentir o mesmo para valorizar o que fiz por nós duas. Meu sangue gelou. Não podia estar ouvindo direito. Não podia ser o que estava pensando.
Mãe, você está dizendo que deixa Arnaldo me tratar assim de propósito? Que escolheu ele por isso? Ela não respondeu diretamente, mas seus olhos disseram tudo. Havia ali uma satisfação doentia, uma vingança silenciosa sendo executada há anos. Não contra mim, percebi naquele momento, mas através de mim. Seu pai me fez sofrer de maneiras que você nem imagina, Neide. Jurei que ele pagaria, que sentiria na alma o que me fez sentir na carne. Mas ele foi embora. Estou pagando por algo que nem vi, que nem participei. Ela terminou de limpar meu rosto e se levantou, jogando o pano ensanguentado na bacia. Ele pode ter ido embora, mas deixou parte dele aqui, em você, nos seus olhos, no seu jeito, em cada gesto que me lembra dele. Saiu do banheiro me deixando em choque, tentando processar o que acabara de ouvir. Minha própria mãe tinha orquestrado meu sofrimento como uma forma distorcida de vingança contra meu pai. Tinha me usado como instrumento para punir um homem que nem conheci. Naquela noite, deitada na cama dura, com o corpo dolorido e a alma despedaçada, tomei uma decisão. Precisava sair dali. Não importava como, não importava para onde. Precisava escapar antes que aquela casa, aquelas pessoas, aquele ódio me consumissem por completo. Mas como? Sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém a quem recorrer? A cidade inteira fingia não ver. A polícia não se metia em assuntos de família. A igreja pregava a submissão da mulher ao marido. Foi quando me lembrei de Roberto. Do olhar compreensivo, das palavras gentis, da oferta velada de ajuda. Seria possível? Seria ele a única pessoa disposta a me estender a mão naquele mar de indiferença? O problema era como contactá-lo. Arnaldo jamais permitiria e depois da surra daquele dia, tinha certeza de que ficaria ainda mais vigilante. Minha mãe, agora que tinha revelado sua verdadeira natureza, era mais inimiga que aliada. A oportunidade surgiu alguns dias depois, quando Roberto apareceu sem avisar numa tarde em que Arnaldo tinha saído para resolver algo na prefeitura. Provavelmente mais algum esquema para conseguir dinheiro. Estava no quintal, pendurando roupas no varal, o rosto ainda marcado pela violência recente, quando ouvi a voz dele me chamando do portão. Dona Neide, posso entrar? Preciso falar com Arnaldo sobre os documentos do terreno. Olhei ao redor, nervosa. Minha mãe tinha ido à feira, estávamos sozinhos. Era agora ou nunca. Ele não está, respondi, aproximando-me do portão. Mas eu preciso falar com o senhor. É urgente. Roberto entrou, seu rosto endurecendo ao ver as marcas no meu rosto, os hematomas que o vestido de manga comprida não conseguia esconder completamente. Meu Deus, o que ele fez com você? Não consegui responder. As lágrimas que tinha reprimido por tanto tempo vieram como uma enchente, incontroláveis. Desabei ali mesmo, no meio do quintal, soluçando como uma criança. Roberto se aproximou, hesitante, como se temesse me assustar. Está tudo bem, Neide. Pode chorar. Às vezes é o que precisamos para começar a curar. Entre soluços contei tudo. Os anos de abuso, as agressões cada vez piores, a descoberta recente sobre a participação da minha mãe naquele pesadelo. Falei sem parar, como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim, liberando de uma vez todo o horror que tinha guardado. Ele ouviu em silêncio, os olhos ficando mais duros, mais determinados a cada palavra minha. Quando terminei, exausta e aliviada ao mesmo tempo por finalmente ter dito em voz alta toda a verdade, ele segurou minhas mãos nas suas. Neide, há algo que preciso te contar. Algo que vai mudar tudo o que você acredita saber sobre sua vida. Olhei para ele, confusa, sem imaginar o que poderia ser tão importante naquele momento, quando tudo o que eu queria era escapar, sobreviver, recomeçar em qualquer lugar longe dali. Não existe terreno nenhum, ele começou, sua voz grave carregada de emoção contida. Nunca existiu. Foi apenas uma desculpa para me aproximar, para entrar nesta casa, para te encontrar. Não entendo. Por quê? Quem é o Senhor realmente? Ele respirou fundo, seus olhos encontrando os meus, com uma intensidade que me fez tremer. Meu nome verdadeiro não é Roberto. É José Carlos. E eu sou seu pai, Neide. O mundo pareceu parar naquele instante. O homem à minha frente, o estranho que tinha aparecido do nada, oferecendo negócios a Arnaldo,
era o fantasma que assombrava minha vida desde sempre. O homem que, segundo minha mãe, tinha nos abandonado. O homem que, conforme sua recente confissão, ela tinha expulsado. Meu pai? A palavra soou estranha na minha boca, um conceito quase abstrato para alguém que cresceu sem essa figura. Sim, filha. Sei que é um choque, que deve estar confusa, com raiva talvez. Tem todo o direito, mas preciso que me escute. A história que conhece não é verdadeira. Nem a primeira versão que sua mãe contou, nem essa nova que ela inventou. Apoiei-me na parede, as pernas bambas com a revelação. Meu pai, ali, na minha frente. Depois de tantos anos acreditando que tinha sido abandonada, rejeitada, esquecida. Por que agora? Onde esteve todos esses anos? Por que deixou que tudo isso acontecesse comigo? Suas mãos, enrugadas pelo tempo, mas ainda fortes, tremiam levemente. É uma história longa e dolorosa, Neide. E não temos muito tempo antes que sua mãe ou Arnaldo voltem. Mas prometo contar tudo, explicar cada detalhe. Agora, o mais importante é tirar você daqui, garantir sua segurança. Uma parte de mim queria gritar, exigir respostas imediatas, descarregar nele toda a dor acumulada por uma vida de abandono. Mas outra parte, talvez mais sábia, entendia que aquele momento era crucial, que não podia desperdiçá-lo com recriminações que poderiam esperar. Como? Arnaldo nunca vai me deixar ir. E minha mãe, ela vai contar para ele, vai ajudá-lo a me encontrar. Tenho um plano. Não é perfeito, mas é nossa melhor chance. Vai exigir coragem, Neide. Mais coragem do que você já demonstrou só por sobreviver todos esses anos neste inferno. Naquele momento, ouvimos o portão da frente se abrindo. A voz da minha mãe chamou lá da entrada, anunciando que tinha voltado da feira. Roberto, ou melhor, meu pai, se afastou rapidamente sussurrando. Amanhã, às 3 da tarde. Estarei esperando na praça da igreja com um carro. Venha se puder, de qualquer jeito. É sua única chance. Ele saiu pelo portão dos fundos, enquanto eu tentava recompor minha expressão, esconder o turbilhão de emoções que me consumia. Meu pai tinha voltado. Não para comprar cigarros, mas para me resgatar do pesadelo que minha vida tinha se tornado. Quando minha mãe entrou no quintal e me viu parada ali, com o olhar perdido e as roupas ainda por estender no varal, franziu o senho. O que foi, menina? Parece que viu assombração. Se ela soubesse o quanto estava certa. Já ouviram dizer que a noite mais escura vem antes do amanhecer? Pois naquela madrugada de janeiro de 1972, vivi as horas mais longas e aterrorizantes da minha vida, sabendo que ao raiar do dia estaria diante da maior decisão que já precisei tomar. Passei a noite em claro, o corpo dolorido pelos golpes recentes de Arnaldo, a mente fervilhando com a revelação que tinha recebido. Meu pai, vivo, ali. Depois de tanto tempo acreditando na mentira do abandono, descobrir que ele tinha voltado para me resgatar era como acordar de um pesadelo só para descobrir que estava em outro, ainda mais confuso e intenso. Arnaldo dormia pesadamente ao meu lado, o ronco alto misturado ao cheiro de cachaça que exalava pela boca entreaberta. Observei seu rosto relaxado no sono, tão diferente da máscara de ódio que usava quando acordado. Como pude acreditar que aquele homem seria minha salvação? Como fui tão cega, tão desesperada por amor, que não vi os sinais que certamente estavam lá desde o início, por volta das 4 da manhã, quando a casa estava mergulhada naquele silêncio pesado que só as horas mortas conhecem. Escutei um rangido. A porta do quarto da minha mãe se abriu lentamente. Fechei os olhos, fingindo dormir, enquanto ouvia seus passos leves pelo corredor. Ela parou na porta do nosso quarto. Ficou ali por um tempo que pareceu eterno, depois seguiu para a cozinha. Curiosa e apreensiva, esperei alguns minutos antes de me levantar com cuidado para não acordar Arnaldo. Segui o mesmo caminho que ela tinha feito, meus pés descalços silenciosos no chão frio. A encontrei sentada à mesa da cozinha, iluminada apenas pela fraca luz do luar que entrava pela janela sem cortina. Parecia envelhecida, frágil, tão diferente da mulher dura e implacável que conhecia. Nas mãos, segurava algo que não consegui identificar de imediato.
Só quando me aproximei mais, ainda escondida na penumbra do corredor, vi que era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Sei que está aí, Neide, ela disse sem se virar, sua voz estranhamente calma. Não consegue dormir? Hesitei por um momento, depois entrei na cozinha. Não havia mais sentido em esconder, em fingir. Não, mãe. Muita coisa na cabeça. Ela fez um gesto para que me sentasse à sua frente. Quando o fiz, empurrou a fotografia em minha direção. Sabe quem é? Na imagem desbotada, um casal jovem sorria para a câmera. A mulher, que reconheci como minha mãe há muitos anos, parecia outra pessoa. Cabelos bem arrumados, rosto suave, olhos brilhantes de felicidade. Ao seu lado, um homem alto e forte a abraçava pela cintura, olhando para ela com adoração. É você e... meu pai? Perguntei, a voz quase sumindo na última palavra. Ela assentiu, um sorriso triste brincando nos cantos da boca. Nosso casamento, 1947. Eu tinha 18 anos, seu pai 22. Éramos tão jovens, tão cheios de sonhos. Olhei mais atentamente para o homem na foto. Mesmo com a imagem desgastada, podia ver semelhanças entre ele e o Roberto. Ou melhor, José Carlos, que tinha conhecido recentemente. Os mesmos olhos, o mesmo queixo forte, a mesma postura ereta. Só que mais jovem, sem os cabelos grisalhos, sem as marcas que o tempo e a vida deixam em todos nós. O que aconteceu, mãe? De verdade, sem mentiras dessa vez. Ela suspirou profundamente, parecendo pesar o que diria a seguir. A verdade é que nem eu sei mais, filha. Contei tantas versões ao longo dos anos que às vezes não lembro qual é real e qual inventei. Tente, insisti, surpreendendo a nós duas com a firmeza na minha voz. Devo isso a mim mesma, e você me deve isso também. Ela ficou em silêncio por um longo momento, os dedos enrugados acariciando a borda da fotografia como se pudesse extrair dela a coragem necessária. Seu pai era um homem bom, começou finalmente. Trabalhador, honesto, gentil. Me tratava como uma rainha, dizia que eu era a mulher mais linda que já tinha visto. Nos conhecemos num baile de São João, dançamos a noite toda e 2 meses depois estávamos casados. Fiquei surpresa com o tom suave, quase nostálgico. Nunca tinha ouvido minha mãe falar assim de ninguém, muito menos do homem que supostamente havia nos abandonado. Mas algo mudou, continuou, seu rosto endurecendo. Depois que você nasceu, eu não sei explicar. Era como se uma sombra tivesse caído sobre mim. Não conseguia sentir alegria, não tinha forças para nada. Chorava o dia todo, gritava por qualquer coisa. Os médicos chamaram de tristeza do pós-parto, mas era muito mais que tristeza. Era um buraco negro que me sugava, que me transformou em outra pessoa. Escutei em silêncio, começando a enxergar pela primeira vez minha mãe como um ser humano complexo, não apenas a figura cruel e distante que conhecia. José Carlos tentou de tudo. Me levou em médicos, em rezadeiras, me deu remédios, ficava acordado noites seguidas me acalmando quando eu tinha crises. Mas nada adiantava. Eu só piorava. Comecei a ter pensamentos terríveis. Sobre você, sobre ele, sobre mim mesma. Sua voz falhou e percebi que estava chorando silenciosamente, as lágrimas deixando trilhas brilhantes no rosto envelhecido. Um dia, tive uma crise pior que as outras. Peguei uma faca, ameacei vocês dois. Seu pai conseguiu me desarmar, mas ficou apavorado. Não pela própria segurança, mas pela sua. Você tinha só 2 anos, não entendia o que estava acontecendo. Chorava assustada no seu cantinho. Meu coração batia acelerado, absorvendo cada palavra desta história que reescrevia toda a minha existência. No dia seguinte, ele decidiu te levar para a casa da sua avó paterna, para te proteger até que eu melhorasse. Mas eu não deixei. Gritei, bati nele, ameacei me matar se levasse você. Estava fora de mim, completamente descontrolada. Ela respirou fundo, como se reunisse forças para a parte mais difícil. José Carlos saiu para buscar ajuda, talvez internar-me em algum lugar onde pudesse receber tratamento adequado. Enquanto estava fora, arrumei nossas coisas e fugi com você para cá, para Vitória de Santo Antão, onde ninguém nos conhecia.
Espalhei a história de que tinha sido abandonada, que ele tinha saído para comprar cigarros e nunca mais voltou. Era mais fácil ser a vítima da história do que admitir que eu era o monstro. A cozinha caiu num silêncio denso, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede e o ocasional ronco de Arnaldo vindo do quarto. E por que ele não nos encontrou? Por que demorou tanto? Ele tentou. Meu Deus, como tentou! Nos primeiros anos, recebia notícias por conhecidos de que ele estava me procurando por toda parte. Mas eu sempre mudava de casa, sempre espalhava mentiras diferentes, sempre usava seu sobrenome de solteira em vez do dele. E depois conheci Arnaldo. Sua voz endureceu ao dizer o nome. Ele percebeu minha vulnerabilidade, meu medo constante de ser encontrada. Prometeu me proteger, disse que ninguém nunca nos separaria. No começo, achei que tinha encontrado um aliado, alguém que entenderia minha situação, que me ajudaria a criar você. Mas não foi isso que aconteceu, afirmei. Mais uma constatação que uma pergunta. Não, ela concordou, balançando a cabeça tristemente. Arnaldo era... um predador. Viu em mim uma presa fácil, uma mulher sozinha, perturbada, com uma filha pequena para criar. Quando finalmente percebi que tipo de homem ele era, já era tarde demais. Ele sabia demais, tinha muito controle sobre nossas vidas, e por isso deixou que ele me tratasse daquele jeito? Por medo dele? Ela levantou o olhar, seus olhos encontrando os meus pela primeira vez naquela conversa. No começo, sim. Depois... Não sei explicar, Neide. Algo dentro de mim quebrou. Ver você sofrer nas mãos dele despertava uma parte doente de mim. Uma parte que achava que merecia aquele sofrimento por ser filha de um homem que eu tinha afastado injustamente. Uma punição para ele através de você. A crueldade daquela confissão me atingiu como um soco. Mesmo depois de tudo que tinha passado, ainda era difícil aceitar que minha própria mãe tinha conscientemente permitido meu sofrimento como uma forma distorcida de vingança. E agora? O que mudou agora para você estar me contando tudo isso? Ela deu um sorriso triste, guardando a fotografia no bolso do avental gasto. Ele voltou, não foi? José Carlos. Ou Roberto, como está se chamando agora. Pensei que era um fantasma quando o vi pela primeira vez. Depois de tanto tempo, tantos anos escondendo, mentindo, ele nos encontrou. Fiquei em silêncio, sem confirmar nem negar. Não sabia até que ponto podia confiar nela, quanto sua aparente vulnerabilidade era genuína. Não precisa dizer nada, ela continuou. Vi como ele olhava para você, como procurava suas feições no seu rosto. Um pai sempre reconhece uma filha, não importa quanto tempo passe. O que vai fazer? Perguntei tensa. Vai contar para Arnaldo? Ela balançou a cabeça lentamente. Não, já causei dano suficiente nesta vida. Mais do que qualquer pessoa deveria carregar na consciência. Levantou-se com esforço, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. Antes de voltar para seu quarto, parou ao meu lado e, num gesto que não lembrava ter recebido antes, beijou o topo da minha cabeça. Faça o que precisa fazer, filha. Estarei bem. Voltei para a cama com a cabeça girando, o coração dividido entre o medo do desconhecido e a esperança de uma vida diferente. Arnaldo continuava dormindo, alheio à tempestade que se formava sob seu próprio teto. Fechei os olhos, não para dormir. Sabia que o sono não viria, mas para organizar meus pensamentos, para juntar coragem para o que viria a seguir. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo um novo dia e a promessa de uma nova vida, já tinha minha decisão. Levantei-me silenciosamente, peguei as poucas coisas que queria levar, a aliança da minha avó, um vestido menos gasto, a foto de uma prima que tinha sido minha única amiga na infância, e escondi numa trouxa pequena debaixo da pia da cozinha, onde Arnaldo nunca olhava. O dia arrastou-se numa tensão quase insuportável. Cada minuto parecia uma hora, cada barulho me sobressaltava. Arnaldo, felizmente, saiu cedo para resolver negócios. Provavelmente beber no bar e jogar cartas com outros vagabundos como ele. Minha mãe permaneceu quieta, evitando meu olhar, mas também não fazendo nada para dificultar meus preparativos silenciosos. Às 2:30 da tarde, com o coração quase saindo pela boca, peguei a trouxa escondida
e disse à minha mãe que ia à feira comprar verduras para o jantar. Ela apenas assentiu, sentada na cadeira de balanço gasta com um olhar distante, como se já estivesse se acostumando com minha ausência. Na porta, hesitei. Apesar de tudo, era minha mãe. A única família que conhecia até poucas horas atrás. Deixá-la ali, com Arnaldo, sabendo como ele era violento. Vá, ela disse sem olhar para mim. Não se preocupe comigo. Já vivi o suficiente, já causei dor suficiente. Talvez isso seja o que mereço. Quis dizer algo, que a perdoava, que entendia, que voltaria para buscá-la quando estivesse segura. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Com um último olhar para a casa que tinha sido minha prisão por tantos anos, saí para a rua ensolarada. O caminho até a praça da igreja nunca tinha parecido tão longo. Cada pessoa que passava por mim parecia saber meu segredo. Cada olhar parecia acusador. E se Arnaldo voltasse mais cedo? E se minha mãe mudasse de ideia e contasse para ele? E se meu pai, ainda era estranho pensar nele assim, não estivesse lá como prometido? Tantos e se que minha cabeça rodava. Mas continuei andando, um pé na frente do outro, a trouxa pequena apertada contra o peito como se fosse um escudo. Quando finalmente cheguei à praça, o relógio da igreja marcava 3:05. Olhei ao redor, ansiosa, procurando pelo carro que ele tinha mencionado. A praça estava quase deserta no calor da tarde. Apenas algumas senhoras sentadas nos bancos conversando e crianças correndo atrás de pipas. 3 horas. Nenhum sinal dele. O pânico começou a se instalar. E se tudo fosse uma armadilha? E se minha mãe estivesse certa sobre ele ter segundas intenções? 3:05. Meu coração afundou. Talvez tivesse sido tola em acreditar, em esperar que depois de tantos anos alguém realmente se importasse, realmente quisesse me salvar. Foi quando vi o carro azul escuro virando a esquina lentamente. Não entendia muito de automóveis, mas parecia novo, bem cuidado, tão diferente dos carros velhos e empoeirados que via na cidade. Parou exatamente onde eu estava, e a janela do motorista abaixou, revelando o rosto ansioso de José Carlos. Meu pai. Neide, graças a Deus você veio. Entre rápido. Não precisou pedir 2 vezes. Entrei no carro, sentindo o frescor do ar-condicionado, um luxo que nunca tinha experimentado antes, e o cheiro de couro novo dos bancos. Pensei que não viria, ele disse, arrancando com o carro assim que fechei a porta. Pensei que tinha mudado de ideia, ou que algo tinha acontecido. Quase não vim, confessei, ainda agarrada à minha pequena trouxa. Tenho tantas perguntas, tantas dúvidas, e eu tenho todas as respostas, filha, ou pelo menos todas as que sei. Mas primeiro, precisamos sair desta cidade. Não estamos seguros aqui. Enquanto o carro ganhava velocidade, deixando para trás as ruas familiares da cidade que tinha sido meu lar e minha prisão, olhei pela janela uma última vez. O passado ficava para trás. Os anos de abuso, o silêncio cúmplice, as mentiras que construíram minha vida. À minha frente, um futuro incerto, mas cheio de possibilidades se abria. E ao meu lado, dirigindo com determinação pela estrada que nos levaria para longe dali, estava o homem que, contra todas as probabilidades, tinha voltado para cumprir a promessa feita há tantos anos, proteger sua filha, mesmo que significasse enfrentar seus próprios demônios. Para onde estamos indo? Perguntei, quando já estávamos na estrada que levava para fora da cidade. Ele sorriu, um sorriso que me pareceu tão familiar, mesmo sendo a primeira vez que o via. Para casa, Neide. Estamos indo para casa. E assim começou a jornada mais importante da minha vida. Não apenas para um novo lugar, mas para uma nova versão de mim mesma. Uma versão que finalmente poderia aprender o que significava ser amada de verdade. Vocês já sentiram como se estivessem nascendo de novo? Como se toda a sua vida anterior fosse apenas um pesadelo do qual finalmente conseguiu despertar. Foi exatamente assim que me senti naquele janeiro de 1972, quando deixei para trás a prisão que chamava de lar e parti rumo ao desconhecido com um homem que era ao mesmo tempo um estranho e meu sangue. Durante as primeiras horas de viagem, permaneci em silêncio, agarrada à minha pequena trouxa, ainda esperando acordar ou descobrir que tudo não passava de uma armadilha elaborada. O carro de José Carlos, meu pai,
Ainda era estranho pensar nele assim. Seguia pela estrada que cortava o interior de Pernambuco, afastando-nos cada vez mais de Vitória de Santo Antão e das sombras que me perseguiam. Sei que tem milhares de perguntas, ele disse quando já estávamos há algumas horas na estrada. E prometo responder todas. Mas primeiro, precisa comer algo. Está muito magra, filha. Paramos num restaurante simples à beira da estrada. Era um lugar limpo, com toalhas xadrez nas mesas e ventiladores de teto girando preguiçosamente. Sentei-me desconfortável, olhando ao redor como um animal acuado. Há quanto tempo não entrava num estabelecimento assim? Arnaldo nunca me levava para jantar fora. Dizia que era desperdício de dinheiro, que comida de mulher era feita em casa. Pode pedir o que quiser, José Carlos disse com gentileza. Não se preocupe com o preço. Olhei para o cardápio sem saber o que escolher. Tantas opções, tantos pratos que nem conhecia. No final, pedi o mesmo que ele. Um cozido com carne e legumes que chegou fumegando, cheirando a temperos que faziam meu estômago roncar de antecipação. Foi durante aquela refeição que ele começou a desenrolar o novelo embaraçado da nossa história. Com uma voz pausada, às vezes embargada pela emoção, me contou tudo, desde o namoro com minha mãe até os eventos que nos separaram. Sua mãe não mentiu completamente, ele disse, empurrando o prato para o lado depois de terminar de comer. Ela realmente adoeceu depois que você nasceu. Na época não se falava muito disso, mas hoje chamam de depressão pós-parto. Ela mudou, ficou irreconhecível. Nada do que eu fazia parecia ajudar. Ele me contou sobre como tentou buscar ajuda médica, como naquela época os tratamentos eram rudimentares, como a sociedade via esse tipo de problema como frescura ou fraqueza. Quando ela fugiu com você, fiquei desesperado. Procurei em toda parte, contratei pessoas para ajudar, mas ela era esperta, mudava de cidade constantemente. Usava nomes diferentes, espalhava histórias contraditórias. Por que não procurou a polícia? Perguntei, encontrando minha voz pela primeira vez desde que entramos no restaurante. Ele suspirou profundamente. Tentei. Mas naquela época, as autoridades não se metiam em assuntos de família. Diziam que era problema entre marido e mulher, que ela tinha direito de estar com a filha. Alguns até insinuaram que devia ter algo errado comigo, para uma mulher fugir desse jeito. Fazia sentido. Mesmo nos anos 70, quando essa conversa acontecia, a mentalidade continuava a mesma. Quantas vezes as vizinhas não tinham virado o rosto quando viam meus hematomas? Quantas vezes o delegado não tinha ignorado os gritos que vinham da nossa casa? Mesmo assim, nunca desisti, ele continuou. Sempre mantive contatos, sempre investigava qualquer pista, por menor que fosse. Até que há 6 meses, recebi a informação de que tinha uma mulher em Vitória de Santo Antão que se encaixava na descrição da sua mãe, vivendo com a filha e um homem violento. Como me encontrou depois de tanto tempo? Perguntei, ainda desconfiada. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Tive ajuda de alguém que você conhece. A Dorinha, filha da dona Carmen, que mora 2 casas depois da sua. Fiquei surpresa. Dorinha era uma moça quieta que sempre me cumprimentava com um sorriso solidário quando nos cruzávamos na rua. Nunca imaginei que pudesse estar me ajudando nos bastidores. Ela trabalha como secretária no escritório onde tenho negócios em Recife, explicou. Um dia, me viu olhando uma foto antiga sua e perguntou por que eu guardava uma fotografia de criança parecida com a coitada da Neide de Vitória. Foi como se o destino finalmente estivesse do nosso lado. Era muita informação para processar de uma vez. Uma parte de mim queria acreditar em cada palavra, se agarrar à ideia de que alguém tinha passado anos me procurando, querendo me salvar. Outra parte, aquela que Arnaldo tinha moldado com violência e humilhação, suspeitava que havia algo mais, algum interesse oculto. O que você quer de mim? Perguntei diretamente. Depois de tanto tempo, por que se importar agora? A pergunta pareceu machucá-lo. Mas ele não desviou o olhar. Porque você é minha filha. Porque prometi no dia em que nasceu que sempre te protegeria, e falhei. Porque não se passa um único dia sem que eu pense em como seria sua vida, seu sorriso, sua voz. Porque não importa quanto tempo passe, um pai nunca, jamais, desiste de uma filha. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas, e pela primeira vez desde nossa fuga,
senti algo dentro de mim se descongelar. Uma pequena rachadura na muralha de desconfiança e medo que tinha construído ao longo dos anos. Naquela noite, dormimos num hotel pequeno, mas limpo na estrada para Recife. Ele fez questão de pegar quartos separados, respeitando meu espaço, meu tempo para digerir tudo o que estava acontecendo. Quando me deitei na cama, a primeira em anos que não tinha que compartilhar com um homem que me via como propriedade, chorei até adormecer, não de tristeza, mas de alívio. No dia seguinte, chegamos a Recife. A cidade grande me assustou e maravilhou ao mesmo tempo. Tantas pessoas, tantos carros, prédios que pareciam tocar o céu. O contraste com a vida pacata do interior era gritante. Moro num apartamento no bairro de Boa Viagem, ele explicou enquanto dirigia pelas ruas movimentadas. É perto da praia, vai gostar. Tenho um quarto preparado para você há anos. Sempre mantive a esperança. O apartamento era modesto, mas confortável, num prédio de 3 andares a 2 quadras do mar. Quando entrei no quarto que seria meu, fiquei sem palavras. Era simples, mas tinha sido decorado com tanto carinho, tantos detalhes pensados para uma filha que poderia nunca aparecer. Uma colcha florida, cortinas claras que balançavam com a brisa do mar, uma pequena estante com livros que nunca tive oportunidade de ler. Sei que pode parecer infantil, ele disse, parecendo nervoso com minha reação. Comecei a decorar quando você teria uns 10 anos e fui mudando conforme imaginava que você crescia. Se não gostar, podemos redecorar, comprar coisas novas. É perfeito, sussurrei, tocando a colcha macia com as pontas dos dedos, como se fosse um sonho que poderia se desfazer ao menor contato. Os primeiros meses em Recife foram de adaptação e descobertas. José Carlos, que pedi para chamar de pai depois de algumas semanas, era dono de uma pequena gráfica que imprimia materiais para empresas da região. Tinha uma vida estável, confortável, sem ser luxuosa. E mais importante, era um homem gentil, paciente, respeitoso. No início, eu me assustava com qualquer movimento brusco, me encolhia quando ele levantava a voz para falar ao telefone, pedia permissão para tudo, para comer, para sair do quarto, para tomar banho. Hábitos arraigados de quem viveu anos sob tirania. Neide, ele me disse um dia, segurando minhas mãos trêmulas depois que quebrei um copo e entrei em pânico esperando a punição. Esta é sua casa. Você é livre aqui. Livre para ir e vir, livre para falar, livre para ser quem quiser. Nunca, jamais vou levantar a mão para você. Nunca vou humilhá-la ou controlá-la. Você é minha filha, não minha propriedade. Foram palavras simples, mas que plantaram a primeira semente real de cura no meu coração devastado. Com o tempo, fui me abrindo, reconquistando minha autonomia, redescobrindo quem era Neide, por baixo das camadas de medo e submissão. Meu pai me incentivou a estudar, algo que tinha abandonado aos 15 anos quando Arnaldo disse que mulher não precisa de estudo para cozinhar e parir. Aos 23 anos, completei o supletivo do ginásio. Aos 25, o colegial. Foi uma das maiores alegrias da minha vida receber o diploma, ver o orgulho nos olhos do meu pai, sentir que estava finalmente construindo algo meu. Comecei a trabalhar na gráfica, aprendendo o negócio desde o básico. Descobri que tinha talento para design, para criar layouts que agradavam os clientes. Pela primeira vez na vida, recebia elogios pelo meu trabalho, pelo meu talento, não por ser bonitinha ou obediente. É claro que nem tudo foram flores. Os traumas não desaparecem da noite para o dia. Tive pesadelos por anos, sobressaltos, momentos de pânico sem razão aparente. Meu pai, paciente, me levou a uma psicóloga, doutora Clarice, uma mulher à frente de seu tempo que me ajudou a entender que não tinha culpa pelo que aconteceu, que não merecia os abusos, que tinha direito a uma vida feliz. O que aconteceu com minha mãe? Perguntei ao meu pai certa noite, quase 2 anos depois da fuga. Era uma pergunta que tinha evitado por muito tempo, dividida entre a preocupação e o ressentimento. Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Ela recusou ajuda quando ofereci. Disse que merecia ficar onde estava, com quem estava. Mas contratei uma pessoa para ficar de olho, garantir que Arnaldo não fizesse nada grave contra ela. E ele?
Nunca nos procurou? Tentou no início. Foi até a casa de Dorinha. Ameaçou a família dela. Mas tive uma conversa com as autoridades de Recife. Expliquei a situação. Ele tem algumas pendências com a justiça. Fraudes, pequenos golpes. Foi o suficiente para mantê-lo afastado. Assenti, sentindo um peso sair dos meus ombros. O medo de que Arnaldo aparecesse um dia, me arrastasse de volta para aquele inferno, tinha sido uma sombra constante nos primeiros meses. Foi em 1975, 3 anos após meu resgate, que conheci Miguel. Ele era cliente da Gráfica, dono de uma pequena livraria no centro da cidade. Veio encomendar cartões de visita e folhetos promocionais e acabamos conversando sobre livros, sobre autores que tínhamos descoberto recentemente, sobre o prazer da leitura que eu tinha redescoberto tão tardiamente. Diferente de Arnaldo, Miguel não surgiu prometendo me salvar, me transformar em princesa, me dar um conto de fadas. Apareceu como igual, interessado nas minhas opiniões, respeitoso com meu espaço e meu tempo. O namoro começou devagar, com cafés após o expediente, caminhadas na praia, conversas intermináveis sobre tudo e nada. Quando contei minha história para ele, não de uma vez, mas em pedaços, conforme me sentia segura, não houve pena em seus olhos, apenas compreensão e admiração pela minha força. Você é incrível, Neide, ele disse simplesmente. Passou por tudo isso e ainda consegue sorrir, confiar, amar. É mais coragem do que a maioria das pessoas terá em toda a vida. Casamos em 1977, numa cerimônia pequena, mas alegre na igreja de Boa Viagem. Meu pai me levou ao altar com lágrimas nos olhos, cumprindo finalmente a promessa silenciosa que tinha feito quando me viu pela primeira vez. Me ver feliz, segura, amada como merecia. Nossa primeira filha, Clara, nasceu em 1979. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, fiz um juramento silencioso. Esta criança nunca conheceria o medo que eu conheci. Nunca duvidaria do amor que a cercava. Nunca teria que construir muralhas ao redor do coração para sobreviver. Em 1982, veio nosso segundo filho, Gabriel. E em 1985, a caçula, Mariana. 3 filhos que cresceram ouvindo histórias sobre o avô-herói que atravessou o Brasil procurando por sua filha perdida, que nunca desistiu mesmo quando tudo parecia impossível. Meu pai viveu para ver todos os netos crescerem. Faleceu em 2000, aos 75 anos, dormindo tranquilamente depois de um dia como outro qualquer. Nos seus últimos momentos, segurou minha mão e disse: "Valeu a pena cada segundo de busca, cada noite sem dormir, cada esperança frustrada. Ver você feliz, ver seus filhos crescendo em paz, foi a maior bênção que Deus poderia me dar. Quanto à minha mãe, nunca mais a vi pessoalmente." Soube, através dos contatos que meu pai mantinha, que continuou com Arnaldo até 1980, quando ele faleceu num acidente de carro, bêbado como sempre estava. Depois disso, viveu sozinha por alguns anos, até falecer em 1989, de problemas no coração. Pensei muitas vezes em procurá-la, em tentar entender melhor suas escolhas, talvez até perdoá-la. Mas algumas feridas são profundas demais, algumas traições deixam marcas que nem o tempo consegue apagar completamente. Preferi guardar as poucas memórias boas da infância. O cheiro do seu cabelo quando me abraçava nas raras demonstrações de afeto, a canção de ninar que cantava nas noites de tempestade, e deixar o resto descansar no passado. Miguel e eu completamos 48 anos de casamento este ano. Temos 7 netos maravilhosos que enchem nossa casa de alegria nos domingos de almoço em família. A Gráfica, que herdei do meu pai, prosperou e se modernizou, agora administrada pelo nosso filho Gabriel. Clara seguiu carreira acadêmica, é professora universitária de literatura. Mariana, a caçula que sempre teve alma artística, tornou-se uma fotógrafa reconhecida, capturando beleza onde outros só veem o comum. Hoje, aos 76 anos, olho para trás e vejo uma vida que poderia ter sido destruída pelo ódio, pela violência, pelo abandono, mas que foi salva pelo amor persistente de um pai que nunca desistiu, pela própria força que nem sabia que tinha, pela bondade de pessoas que cruzaram meu caminho nos momentos certos.
Aprendi que as cicatrizes não desaparecem. Elas se tornam parte de quem somos, mapas das batalhas que vencemos, lembranças de que sobrevivemos ao impossível. Aprendi que é possível reconstruir a confiança mesmo depois da pior traição, que é possível amar plenamente mesmo depois de ter o coração despedaçado. E principalmente, aprendi que nossa história não precisa ser nossa sentença, que podemos reescrever os capítulos seguintes, mudar o rumo da narrativa, transformar uma tragédia em um testemunho de superação. Meus queridos que me acompanharam até aqui nessa jornada, muito obrigada por ouvirem uma vovó contar sua história. Se você gostou desse relato, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e comentar de onde você está assistindo para participar do sorteio de R$ 700 aos inscritos do canal Memórias da Vovó. Também entrem no grupo de WhatsApp do canal, o link está na descrição desse vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós que, assim como eu, têm experiências incríveis para contar. Algumas de superação, outras de amor, outras que vão fazer você rir ou chorar, mas todas com aquela sabedoria que só os anos podem trazer. Sua participação é muito importante para mim e para todas as vovós que encontraram nesse espaço uma forma de compartilhar suas vivências. Afinal, nossas histórias só continuam vivas quando são ouvidas, quando tocam corações, quando inspiram outras pessoas a não desistirem dos seus próprios finais felizes. Um abraço carinhoso dessa vovó, que aprendeu que, mesmo nas noites mais escuras, sempre existe a possibilidade de um novo amanhecer. Até o próximo vídeo, meus queridos.